Nós trataremos agora da educação profissional e tecnológica, que é uma das formas de se oferecer a educação escolar, né? Bom, é uma modalidade, então, de educação. Aí, a educação profissional e tecnológica, ela abrangerá os seguintes cursos. Nós trataremos aqui dos cursos que a educação profissional e tecnológica oferece. Bom, a educação profissional e tecnológica, ela está diretamente ligada ao mundo do trabalho, uma vez que a nossa LDB afirma que a educação escolar, ela será vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Então, o foco dessa educação profissional e tecnológica é preparar as pessoas para o mundo do trabalho. Bom, e aí como cursos que integram a educação profissional e tecnológica, nós temos os cursos de formação inicial e continuada ou cursos de qualificação profissional. Esses são cursos direcionados à população que têm o objetivo de conferir uma profissão ou qualificar essas pessoas. A formação inicial diz respeito a aqueles cursos, aquela formação que habilitará a pessoa ao exercício de uma profissão. É a formação primeira, daí o nome ser formação inicial. A formação continuada ou qualificação profissional diz respeito àquelas formações em que os profissionais habilitados têm acesso, ou seja, é a continuidade do que foi adquirido na formação inicial. No caso do Distrito Federal, nós temos alguns centros de educação profissional em que nós temos esses cursos de formação inicial e de formação continuada. Aí nós temos aí curso de padeiro, curso de cabeleireiro, nós temos cursos que habilitam as pessoas ao exercício de uma profissão. Nós temos também a educação profissional técnica de nível médio, que nós já tratamos em aulas anteriores. A educação profissional técnica de nível médio é uma forma de se oferecer o ensino médio. E essa educação profissional técnica de nível médio, ela pode ser oferecida de forma articulada com o ensino médio. Então, o aluno cursa o ensino médio e cursa também a educação profissional técnica, e ela também pode ser oferecida subsequente ao ensino médio para aqueles alunos que já cursaram o ensino médio e que desejam agora ter uma profissão técnica. Nós temos também a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Aqui nós temos os cursos de graduação e de pós-graduação que estão ligados à educação profissional tecnológica. São os cursos tecnólogos que vêm cada dia mais tendo espaço na sociedade brasileira. Normalmente são cursos de menor duração se comparados às licenciaturas e aos bacharelados, mas são cursos, no caso, se for graduação, são cursos de graduação e de pós-graduação. Esses cursos que são da educação superior, eles têm como foco a preparação para o mundo do trabalho. E falando em educação superior, nós passaremos então para a educação superior, que é um dos níveis de educação escolar. Nós vimos logo na nossa primeira aula sobre LDB que a LDB, ela disciplina um tipo de educação, e essa é chamada educação escolar. A educação escolar, que é a disciplinada pela LDB, a educação escolar, ela é desenvolvida predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ela apresenta apenas dois níveis: a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, ela apresenta três níveis: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação superior, ela apresenta cursos e programas, e é sobre isso que nós trataremos daqui por diante, sobre a educação superior, um dos níveis da educação escolar. Bom, em se tratando da educação superior, nós temos os cursos, os programas que integram a educação superior. Nós temos então a graduação, a pós-graduação, os cursos sequenciais e os cursos de extensão.
Os cursos de graduação são aqueles direcionados às pessoas que já concluíram o ensino médio ou equivalente. E para que essas pessoas possam ingressar nos cursos de graduação, há necessidade, há como requisito a classificação em processo seletivo. A nossa LDB não utiliza a expressão vestibular, ela fala num processo seletivo. E essas pessoas têm de estar classificadas dentro do número de vagas para que elas possam ingressar nos cursos de graduação. E os resultados dos processos seletivos têm de ser divulgados, deve haver uma divulgação com a relação nominal dos alunos, a classificação deles e também o cronograma das chamadas para matrícula. Essa é uma exigência que a nossa LDB faz. Nós temos os cursos de graduação que são destinados às pessoas que já têm graduação, a pós-graduação, pós a graduação. Os cursos de pós-graduação são destinados àqueles que concluíram a graduação. E dentro dos cursos, dos programas de pós-graduação, nós temos então a especialização, temos o mestrado, temos o doutorado, temos os cursos de aperfeiçoamento e temos a previsão de outros programas que possam ser criados. Então, aqui nós temos programas que estão inseridos na pós-graduação. Aqui eu quero fazer uma observação. Para que se possa cursar um mestrado, não há a obrigatoriedade de se ter a especialização. Para que uma pessoa faça o mestrado, por exemplo, ela deve atender aos requisitos das instituições de ensino, que podem exigir ou não a especialização. É muito comum nós associarmos a pós-graduação apenas à especialização. É muito comum ouvir as pessoas falarem assim: ah, eu estou fazendo uma pós. Normalmente as pessoas não dizem eu estou fazendo especialização. Elas afirmam eu estou fazendo uma pós. Então, o senso comum atrela a pós-graduação e a especialização, e é como se o mestrado e o doutorado não estivessem inseridos na pós-graduação, mas fossem níveis acima. Isso não acontece. Todos esses programas aqui estão inseridos na pós-graduação. E não há necessidade de ter cursado um para cursar o outro necessariamente. Para que as pessoas possam cursar estes programas aqui de pós-graduação, elas devem atender aos requisitos das instituições de ensino. E cada instituição de ensino vai ter o seu requisito. Por exemplo, uma instituição de ensino, para que a pessoa possa cursar o mestrado, pode exigir que ela tenha uma especialização na área em que ela deseja cursar o mestrado. Uma instituição de ensino para o mestrado pode exigir que as pessoas dominem apenas uma língua estrangeira moderna, como por exemplo o inglês. Outras instituições podem exigir que as pessoas dominem uma língua estrangeira, duas línguas estrangeiras modernas, como por exemplo o inglês e o espanhol. Depende. Então, cada instituição de ensino vai ter as suas regras para o ingresso nesses programas de pós-graduação. Nós temos também os cursos sequenciais. Os cursos sequenciais, eles são cursos superiores, mas não são cursos de graduação. Os cursos sequenciais são dirigidos àquelas pessoas que tenham concluído o ensino médio e eles são destinados a fornecer uma formação complementar ou uma formação específica. Então, a formação complementar, imagine que uma pessoa tenha cursado a faculdade de letras, mas ela quer melhorar o seu currículo, ela quer fazer um curso sequencial de revisão de textos, por exemplo. Esse curso vem agregar valores a essa pessoa que já tem um curso superior. Ou, não, eu tenho ensino médio, eu quero fazer um curso sequencial, porque os cursos sequenciais tem uma duração, via de regra, tem uma duração menor que os cursos de graduação, eles têm uma duração mínima de 2 anos. As pessoas
Então, essa pessoa, agora eu quero fazer um curso superior, mas eu não quero fazer uma graduação, porque a graduação ela é mais demorada. Ou então, o curso que eu quero fazer não é oferecido na graduação, mas é oferecido como um curso sequencial. Então, os cursos sequenciais são dirigidos para quem concluiu o ensino médio e ele ou dará uma formação específica. Então, digamos, eu não tenho um curso superior, tenho um ensino médio e eu quero fazer um curso sequencial de transações imobiliárias. Um exemplo aqui que eu estou criando. Esse curso é um curso superior, mas não é um curso de graduação. Ou sou formada em letras, quero melhorar o meu currículo para atuar numa determinada área. Vou fazer um curso sequencial de revisão de textos. Esse curso veio complementar uma formação superior que eu já tenho. Então, o curso sequencial, ele pode me dar uma formação específica ou ele pode complementar uma formação que eu já tenho. E para fazer os cursos sequenciais, há necessidade de ter o ensino médio. Os candidatos aos cursos sequenciais devem atender aos requisitos estipulados pelas instituições de ensino. Bom, os cursos de extensão são cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e para que as pessoas possam se matricular neles, elas devem atender aos requisitos estipulados pelas instituições. Bom, esses aqui então são os cursos. Eu já encontrei em várias provas a seguinte afirmação: os cursos sequenciais não são cursos da educação superior. Errado. O que ocorre é que esses cursos ainda são poucos conhecidos pela nossa população e então poucos sabem que esses cursos de fato existem, não são todas as instituições que oferecem, então eu já vi em algumas provas a afirmação de que os cursos sequenciais não são cursos superiores. A questão então estava incorreta, porque os cursos sequenciais são cursos da educação superior. Ainda sobre a educação superior, as instituições precisam ser credenciadas pelo poder público para funcionar. Os cursos a serem oferecidos pelas instituições de ensino superior, se não for de universidades, precisam ser autorizados e depois de 50% da carga horária cumprida daquele curso, esse curso passará por um processo então de reconhecimento. O que eu quero ressaltar aqui é que o prazo para a autorização do curso, para o seu reconhecimento e o credenciamento das instituições, esses prazos aqui eles são limitados, porque as instituições de educação superior, elas passam por uma avaliação que é realizada pelo poder público. Então, de tempos em tempos, essas instituições são avaliadas e caso ocorram problemas e caso esses problemas não sejam sanados no período destinado pelo poder público, essas instituições elas poderão perder o seu credenciamento, perder a autorização para oferecer cursos. Isso quer dizer que são penalidades que as instituições podem sofrer. Então, esse prazo de credenciamento, autorização e reconhecimento de curso são prazos limitados, porque de tempos em tempos as instituições são avaliadas e caso não atinjam o mínimo de qualidade estabelecido pelo poder público, elas poderão então ter esses direitos aqui cassados. Bom, o ano letivo na educação superior, ele é independente do ano civil. O ano civil é aquele que começa em 1º de janeiro de um ano e termina em 31 de dezembro daquele ano. Primeiro, o ano letivo na educação superior é independente, ele funciona independentemente do ano civil. E ele deve ter no mínimo 200 dias de efetivo trabalho acadêmico, excluído o período reservado aos exames finais quando houver. Então, aqui o que eu quero ressaltar é que o ano letivo tem no mínimo 200 dias de efetivo trabalho acadêmico e ele é independente do ano civil. Então, é um raciocínio parecido com o ano letivo direcionado para os ensinos fundamental e médio. Bom, se uma instituição de educação superior tiver alunos com extraordinário aproveitamento nos estudos, esses alunos podem passar por uma avaliação realizada por uma banca examinadora especial e estes alunos podem ter abreviada a duração dos seus cursos.
Então, é uma possibilidade que a nossa LDB traz. No entanto, para que esses alunos tenham a duração de seus cursos abreviada, eles precisam passar por uma avaliação que será promovida por uma banca examinadora especial, não apenas por um professor, mas por uma banca. Bom, a nossa LDB diz que é obrigatória a frequência de professores e alunos na educação superior, salvo nos casos da educação superior. Então, professores e alunos são obrigados a frequentarem a educação superior, né? Cada um exercendo o seu papel, salvo nos programas de educação à distância. Bom, a nossa LDB afirma que a graduação oferecida no período noturno deve conter os mesmos padrões de qualidade que a graduação oferecida no diurno. Isso aí é lógico, né? As pessoas têm que ter direitos iguais à qualidade do ensino, seja esse ensino oferecido no diurno ou no noturno. A intenção dessa norma é também contemplar aquelas pessoas, não desmerecer as pessoas que precisam trabalhar durante o dia, que só tem a noite para estudar, né? Então, é uma previsão que está na nossa LDB. A nossa LDB também diz que as instituições de ensino superior públicas são obrigadas a oferecer a graduação no período noturno. Bom, em relação aos diplomas, dos cursos oferecidos pelas instituições de educação superior, a nossa LDB afirma que os diplomas que são conferidos pelas universidades são por ela registrados. Então, estudou numa universidade, seja ela pública ou privada, esses diplomas serão registrados, né, para que tenha validade nacional, eles serão registrados pela própria universidade. Se eu estudar numa instituição não universitária, os diplomas são conferidos pela instituição que ofereceu o curso. No entanto, esses diplomas são registrados por uma universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação. Então, é assim, estudei numa universidade, é a universidade que vai expedir e registrar o diploma. Estudei numa instituição não universitária, em faculdades isoladas, Instituto de Educação Superior. Estudei numa instituição não universitária, esse diploma vai ser expedido pela instituição em que eu estudei, mas ele vai ser registrado por uma universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação. Bom, não estudei no Brasil, fui fazer graduação, cursar graduação fora do país. Então, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, eles devem ser revalidados no nosso país. E para que haja revalidação, essa revalidação, no caso dos diplomas de graduação, essa revalidação será conferida por uma universidade pública que tenha o curso em área afim. Então, no caso de diploma de graduação expedido por universidade estrangeira, é uma universidade pública que tem o curso naquela área ou área afim, é uma universidade pública que revalidará esse diploma de graduação. Então, gravem isso. Se for diploma de graduação expedido por universidade estrangeira, só uma universidade pública aqui do nosso país que poderá revalidar, desde que ela tenha curso na mesma área ou área afim. Bom, se for diplomas, se nós tivermos diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras, neste caso, esses diplomas eles deverão ser revalidados por instituições que tenham cursos nas mesmas áreas ou áreas afins em mesmo nível ou nível equivalente. Então, se uma pessoa cursar o mestrado numa universidade estrangeira, o mestrado, por exemplo, em educação, esse diploma de mestrado, ele poderá ser revalidado por uma universidade brasileira, aí pode ser pública ou privada, desde que essa universidade tenha também o mestrado em educação, pelo menos um mestrado em educação. Agora, outra situação. A pessoa cursou o doutorado em educação numa universidade estrangeira. Ela só poderá solicitar revalidação para uma universidade brasileira
Caso essa universidade brasileira também tenha o doutorado em educação. Se essa universidade não tiver doutorado em educação, tiver só mestrado em educação, ela não pode revalidar o diploma de doutorado conferido por uma instituição de educação superior estrangeira. Por quê? Porque para que uma instituição, uma universidade possa revalidar um diploma de doutorado, ela tem que ter um curso de doutorado naquela área, pelo menos de doutorado, porque ela tem que ter curso na área, pelo menos o mesmo nível, né, nível equivalente ou nível superior. Bom, a nossa LDB também abre a possibilidade da transferência de alunos regulares, ela diz que há a possibilidade. Então, imaginemos, um aluno, ele estuda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele quer vir estudar na Universidade de Brasília. Há essa possibilidade de o aluno ser transferido de uma universidade para outra. Ou o aluno está numa universidade privada e deseja ser transferido para uma pública. Ou ele está numa pública e deseja ser transferido para uma outra pública. Ou ele está numa universidade privada e deseja ser transferido para uma outra privada. Ou está numa pública e deseja ir para uma privada. Há possibilidade. No entanto, para que haja a transferência de alunos regulares de instituições de ensino superior, de educação superior, é preciso que haja vagas na instituição em que o aluno será transferido e ele deve passar por um processo seletivo. A nossa LDB não fala como que será esse processo seletivo, fica a cargo das instituições de ensino disciplinarem, mas há a possibilidade de o aluno ser transferido da pública para a pública, pública para a privada, privada para a privada e privada para a pública. Há essa possibilidade no caso de existência de vagas e no caso também de o aluno passar por um processo seletivo. Bom, há a possibilidade também de o aluno ser matriculado em disciplinas de cursos. Aqui nós temos a disciplina de curso de alunos não regulares. Então imagine, eu não faço um determinado curso numa universidade, mas eu quero me matricular numa disciplina que esse curso oferece, que são os alunos não regulares, são os alunos especiais. Então, o aluno ele pode ser matriculado na disciplina, não é no curso. Há essa possibilidade de haver essa matrícula. No entanto, tende a ter vagas na disciplina e o aluno também deve passar por um processo seletivo, assim como na transferência. Nós faremos agora alguns exercícios sobre educação superior. Vamos lá. 1. A educação superior abrangerá os cursos, ficou faltando, né? Abrangerá os cursos de graduação e de pós-graduação somente. Aqui a questão está errada. E ela está errada porque a educação superior abrangerá os cursos de graduação, pós-graduação, cursos sequenciais e cursos de extensão. O somente, então, tornou o item incorreto. 2. A educação superior será ministrada somente em instituições de ensino superior públicas. A questão também está errada, como a anterior. Por quê? A educação superior ela pode ser ministrada em instituições públicas, mas também em instituições privadas. Uma vez que, de acordo com a nossa LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, que, de acordo com a nossa LDB, um dos princípios do nosso ensino é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 3. Os diplomas dos cursos superiores reconhecidos quando registrados terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Certinho. Para que os cursos, os diplomas tenham validade, eles precisam ser registrados. Vamos continuar com outros exercícios. Aqui. Na educação superior, o ano letivo regular, que é dependente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, incluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Aqui a questão está errada e ela apresenta 2 erros. Na educação superior, o ano letivo regular, que é dependente do ano civil, errado.
O ano letivo é independente do ano civil. O ano civil começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de um ano. O ano letivo não precisa atender a esse ano civil. Ele pode começar em agosto e finalizar em julho do ano seguinte, em junho do ano seguinte. Não há essa necessidade de o ano letivo seguir o ano civil. Normalmente ele segue sim. E aqui diz, ó, na educação superior, o ano letivo, que é dependente do ano civil, aqui está errado, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, incluído o tempo reservado aos exames finais. Aqui é errado, porque é excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Se houver um dia apenas para a avaliação final, para um exame final, para uma recuperação, para uma prova, esse dia é excluído dos dias letivos. Se na prática isso não acontece, nós não vamos trazer a prática para cá, porque as bancas examinadoras não querem saber da prática, elas querem saber do que está previsto na legislação. 5. É obrigatória a frequência de alunos e professores, inclusive nos programas de educação à distância. Aqui a questão está errada. A nossa LDB diz que é obrigatória a frequência de professores e alunos, salvo nos programas de educação à distância. 6. Os cursos sequenciais são considerados como educação superior. Certinho, a questão está correta. 7. O ano letivo na educação superior deverá ter no mínimo 200 dias, assim como no ensino médio, sem necessária equivalência com o ano civil. A questão está correta. Bom, nós finalizamos aqui os aspectos gerais sobre educação superior e nos encontraremos em outras aulas sobre a LDB. Até lá, um abraço!